Esse vídeo não é sobre a Venezuela ou Maduro, isso aqui é sobre o Brasil, presta bem atenção. Quem ainda não entendeu isso está perigosamente desinformado ou então do lado errado da história. Você precisa entender que quando um presidente dos Estados Unidos declara que vai retomar a lógica da doutrina Monroe, ele não está falando de diplomacia, ele não está falando de acordos ou negociação. O que ele está dizendo é que a América Latina volta a ser colônia, que nossas terras voltam a ser quintal, que as nossas riquezas voltam a ser instrumento para a riqueza deles, não nossa. E o mais revoltante de tudo isso não é esse discurso vir de fora, porque impérios sempre dominaram através da força. O mais revoltante é a gente ver políticos brasileiros pedindo por isso, pedindo uma intervenção militar estrangeira contra o nosso próprio país, pedindo uma invasão, pedindo humilhação nacional. Não é sobre PT, não é sobre PL, não é sobre Lula ou Bolsonaro. Isso é uma traição do nosso país. E eles estão vendendo para você uma fantasia que uma invasão traria progresso, que viria dólar, que viria tecnologia, que viria prosperidade para o Brasil. Como se você fosse ganhar em dólar, como se fossem construir uma Disney aqui, a NASA brasileira. É como se a sua vida fosse virar um filme americano. Isso é uma idiotice. Como se a história não existisse, como se o mundo não tivesse cheio de países destruídos exatamente por esse tipo de intervenção. Olha o que aconteceu com os países onde os Estados Unidos interviram. Olha o depois, o que acontece depois. Esses países não têm desenvolvimento, não têm indústrias, não têm qualidade de vida, não têm soberania ou reconstrução. Historicamente, o que existe é destruição institucional, é roubo de recursos, é endividamento eterno e depois abandono, um povo empobrecido. E sabe quem é que não fica nas ruínas depois que toda a riqueza é roubada? As elites entreguistas, os canalhas, os traiçoeiros, políticos milionários que hoje pedem invasão. Esses já são milionários, eles têm patrimônio fora, eles têm rota de fuga. Quando o país afundar, eles vão embora com a família deles. E você, o povo, você fica. Você que não tem visto americano, europeu, que não tem casa em outro país, que não tem um plano de saúde para sua família, que está endividado. Só para você saber, com o nome sujo, lá nos Estados Unidos você não consegue nem tirar o visto. Quanto mais colocar o seu pé lá. É o povo, é o trabalhador, é o pequeno e médio empresário, trabalhador autônomo que vai se ferrar se tiver uma invasão aqui no nosso país. Entende aqui, quando alguém pede intervenção estrangeira, ele não está pedindo ajuda não, ele está pedindo para abrir mão do direito de decidir o próprio destino. E sem soberania não existe democracia, não existe desenvolvimento, não existe futuro. O que existe é submissão e não importa quem governa o país atacado. Quando um Estado poderoso demonstra que pode sequestrar líderes, que pode ignorar leis internacionais, fronteiras e agir pela força, o recado que ele está dando é que nenhuma lei protege mais ninguém. Não existe ONU, não tem direito internacional, não tem acordos. Eles vão tomar as nossas riquezas, vão usufruir das nossas riquezas e vão nos deixar na miséria. E ninguém vai fazer nada. Hoje é a Venezuela. Ele já disse que amanhã pode ser a Colômbia, o México, a Groenlândia. Eles também são terroristas? Eles são narcotraficantes? Eles também são ditadores? Não seja ignorante, amanhã pode ser qualquer país com petróleo, com água, minérios, biodiversidade, terras raras, inclusive o Brasil, principalmente o Brasil. Quem acha que 200 milhões de brasileiros significam alguma coisa, a Nigéria tem 200 milhões de habitantes e está sendo invadida. Se você defende uma invasão em qualquer país, você não entendeu nada sobre o colonialismo. Populações sempre foram descartáveis quando o interesse econômico fala mais alto. E por isso que é muito grave políticos que defendem intervenção militar estrangeira. E se a gente normalizar esse discurso agora, depois não adianta chorar quando o saque vier, quando a miséria aumentar e quando disserem que é tarde demais. Isso não é terrorismo, isso é consciência histórica. E quem ainda aplaude esse tipo de discurso precisa parar e estudar, porque o preço da ignorância política sempre é pago pelos mais pobres. Sempre. Desperta.